Olá, aqui é Fernando Luzio e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância estratégica da descoberta de um propósito maior para a sua empresa e a sua marca e o quanto esta tem sido uma questão muito relevante para garantir a sustentabilidade das empresas e, inclusive, uma saída para a crise do sistema capitalista contemporâneo. Você já deve ter percebido e tem acompanhado a publicação semanal de artigos em boas revistas e jornais do Brasil e do mundo que procuram debater as causas da crise do capitalismo contemporâneo. Diante de um novo processo de desaceleração da economia mundial e de crise de países que são considerados templos do capitalismo, uma pergunta que o mundo acadêmico e empresarial e a própria sociedade tem se feito é o seguinte: será que tem alguma coisa de errado com o capitalismo? Será que esse é mesmo o melhor sistema para mobilizar a evolução das empresas, das diversas organizações, sociedades e países? E essa não é uma reflexão tão recente assim. Só para você ter uma ideia, em 2011, eu fui para Boston, nos Estados Unidos, com um consultor da Luzio para nos tornarmos signatários de um movimento que naquela época já vinha crescendo nos Estados Unidos, chamado de Conscious Capitalism ou de capitalismo consciente. Aquele foi um evento bastante marcante para mim. Eu tive a oportunidade de sentar ao lado do John Mackey, fundador da rede Whole Foods Market dos Estados Unidos, dos presidentes de empresas relevantes, por exemplo, uma Southwest Airlines, Container Store, Trader Joe's e outras. O evento aconteceu em uma universidade muito interessante e relevante dos Estados Unidos, chamada de Bentley University. Ao longo daqueles 4 dias, a pergunta que todos se faziam era: por que o capitalismo vinha atravessando uma crise tão profunda? E a conclusão que se chegou naqueles dias é que a causa da crise do capitalismo está na obsessão das empresas por resultados financeiros de curto prazo. Os investidores, acionistas, empresários e executivos perderam de vista que a finalidade existencial da empresa é deixar alguma contribuição relevante para o mundo e que o ganho financeiro é uma consequência desta causa maior. É óbvio que as empresas precisam gerar valor econômico para sobreviver. E naquele evento eu aprendi uma metáfora muito interessante que ajuda a explicar a filosofia por trás do capitalismo consciente. Todos nós, seres humanos, precisamos de glóbulos vermelhos para sobreviver. São as células que transportam o oxigênio por todas as estruturas funcionais do corpo, por todos os órgãos e por todas as áreas do nosso organismo. Por isso, é óbvio que nós precisamos de um volume suficiente, necessário no nosso organismo, para que a gente consiga sobreviver. Mas o propósito da vida é muito maior do que produzir glóbulos vermelhos. Você vive para realizar os seus projetos, para realizar os seus sonhos de vida, para construir uma família, para aprender uma profissão, para desenvolver ações sociais, para conquistar os seus sonhos, para viajar pelo mundo. E os glóbulos vermelhos são fatores críticos de sobrevivência para que você consiga realizar todo esse movimento de vida. E esse era o paralelo que se fazia às empresas. Toda empresa precisa gerar valor econômico para sobreviver. E esse foi, inclusive, o tema do 2º episódio desse nosso podcast. No entanto, a geração de valor econômico é uma consequência das escolhas e não escolhas que você faz para compor um propósito maior, para gerar valor e benefícios para os seus clientes, para a sociedade, a um custo que seja viável para aquela organização existir. Portanto, é óbvio que é necessário gerar valor econômico, mas como uma consequência de uma finalidade existencial muito mais valiosa para o mundo do que gerar riqueza para os acionistas. Por exemplo, o Whole Foods é uma rede de lojas de supermercados de alimentos orgânicos e naturais que nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Naquele ano, o Whole Foods havia atingido quase 16 bilhões de dólares em vendas, num impressionante ticket médio de quase $1.000 por metro quadrado
e gerando um EBITDA, um lucro operacional caixa, de 1,4 bilhões de dólares. O Whole Foods empregava, naquela época, 89 mil funcionários e era uma empresa adorada pelos americanos. Em 2017, chegou a compor 470 lojas, sendo 448, a maioria delas nos Estados Unidos, em 42 estados diferentes, 13 lojas no Canadá e 9 na Grã-Bretanha. Varejistas de alimentos que eu havia conhecido até então, toda vez que eu perguntava qual era a missão da empresa, eles sempre traziam declarações que mais procuravam explicar o que e como a empresa trabalhava do que por que ela de fato existia. E eu escutava declarações do seguinte tipo: fornecer alimentos de alta qualidade a um preço acessível e em uma loja próxima do nosso cliente. O John Mackey subiu no palco e ele abriu a palestra dele dizendo que o propósito maior do Whole Foods era ajudar milhões de pessoas a atingirem a melhor saúde possível nos Estados Unidos. Esse foi o propósito original criador do Whole Foods. Os Estados Unidos vivem um drama de saúde pública. Um percentual relevante da sociedade americana se encontra hoje em estado de obesidade. Quando o John Mackey criou Whole Foods com a sua esposa, o desejo dos dois era de ensinar o americano a comer direito, de ensinar o americano a comer uma comida mais saudável e a perceber a importância que a vitalidade do corpo tem para o pleno exercício das atividades humanas, da felicidade e da vida plena em sociedade e em família. Para o Whole Foods, entregar alimentos orgânicos e naturais, na verdade, era o meio para cumprir esse propósito. O que as empresas têm se dado conta desde a crise global de 2008 para cá é que, de fato, o capitalismo precisa redescobrir nas suas empresas um propósito maior do que simplesmente entregar produtos e serviços fabricados com inovação, excelência e que tudo isso, na verdade, são meios de se cumprir um propósito maior. E que gerar riqueza financeira é a consequência disso tudo e não a causa. Uma das coisas mais interessantes que eu ouvi do John Mackey num coffee break naquele evento é que quando você estabelece um propósito maior, extremamente elevado, todas as escolhas e não escolhas da sua estratégia devem obrigatoriamente respeitar aquela causa essencial. Então ele me deu um exemplo muito interessante. Eu desafio você a encontrar em alguma loja da nossa rede uma garrafa sequer de Coca-Cola, uma caixa sequer de sucrilhos Kellogg's, ou de chocolate Nestlé, ou qualquer produto industrializado. E esse é um desafio enorme para qualquer varejista, porque você abrir mão dos chamados líderes de categoria, que geram fluxo para sua loja e que a maior parte da sociedade americana demanda esses produtos, isso exige uma coragem muito grande. Inspirados pelo movimento de sucesso do Whole Foods, outras empresas americanas em outros lugares do mundo tentaram seguir aquele aprendizado. Por exemplo, a CVS americana, que é uma rede de farmácias espalhadas por todo o continente americano, ela havia feito um movimento de revisão da sua declaração de missão para tentar descobrir o seu propósito maior. E ela chegou à conclusão que o propósito maior era ajudar as pessoas na sua jornada por uma saúde melhor. E quando ela se comprometeu com aquele novo propósito, ela precisou tomar decisões muito corajosas. Como, por exemplo, em 2014, a rede tomou a decisão de eliminar a venda de cigarros de todas as lojas. Não, mas como assim? Vendia cigarros numa farmácia? Sim, é porque nos Estados Unidos as chamadas drugstores ou as farmácias, elas, na verdade, se tornaram mini supermercados, grandes lojas de conveniência. E, de fato, era um ponto de alta capilaridade e distribuição de cigarros. Só que quando a empresa se deu conta de que o propósito dela era maior do que simplesmente vender produtos e serviços para enriquecer os investidores, ela precisou assumir a decisão corajosa de eliminar da prateleira produtos que não faziam bem para a saúde. E ela não tirou só os cigarros das prateleiras, mas ela também parou de trabalhar com marcas e fabricantes de remédios e outros produtos, inclusive de beleza, que tinham efeitos colaterais preocupantes ou duvidosos.
Muita gente me pergunta qual é a diferença entre declaração de missão e propósito maior. E eu respondo: nenhuma. São a mesma coisa. A única questão é que eu tenho recomendado para as empresas que não use mais o termo missão e use o termo propósito maior. Porque missão carrega um conteúdo semântico muito mais para o que fazemos do que por que fazemos. E o termo propósito ajuda a entender que a sua declaração representa a grande finalidade daquela marca, daquela organização, a sua grande causa ou legado no mundo. Por que aquela empresa existe? É uma finalidade que ocupa um significado relevante na vida do cliente, na vida das partes interessadas, e ela tende a traduzir a intenção genuína de fazer a diferença. Deixa eu agora te dar um exemplo brasileiro que eu adoro. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conduzir workshops que levaram a uma redefinição do propósito maior da Bematec. A Bematec é uma grande empresa brasileira de tecnologia que se tornou um player global e que nasceu de uma incubadora na Universidade Federal do Paraná, fruto da conjunção de competências de 2 teses de mestrado de 2 colegas de faculdade, o Marcel Malchevski e o Volney Betiol. Daí o nome Bematec, BE de Betiol e MA de Marcel. Eu guardo com muito carinho a Bematec porque ela foi o primeiro cliente da Luzil. Eu fundei a Luzil em 2001 com a Bematec como nosso primeiro cliente. E naquela época, nós conduzimos um debate muito interessante. A empresa era fabricante de mini impressoras e de impressoras fiscais para atender um varejo que estava sendo obrigado pela lei do cupom fiscal a passar a produzir a nota fiscal automatizada no ponto de venda para os clientes do varejo. A lei do cupom fiscal veio eliminar a emissão da nota num supermercado, numa farmácia ou numa mercearia, naquele famoso talonário em papel. O talonário em papel era um prato cheio para a evasão fiscal, porque o varejista naturalmente não conseguia, num momento de fila no caixa, produzir a nota fiscal detalhada em papel para todos os seus clientes. Então aquele era um prato cheio para, por exemplo, você não emitir nota fiscal para todo mundo e aí você ter o chamado caixa 2. A lei do cupom fiscal, a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, do cupom fiscal numa impressora fiscal, surgiu com o objetivo de conter a evasão fiscal. A Bematec percebeu que o cliente mais relevante para ela era o micro, o pequeno e o médio varejista, que naquela época o máximo de tecnologia que ele tinha no caixa das suas lojas era uma caixa registradora e que de repente ele passou a ser obrigado a conectar uma impressora que gerava um papel que tinha um valor fiscal. Só que o varejista precisava de muito mais do que só uma impressora fiscal. Ele precisava de uma solução completa. Ele precisava de um coletor de dados para ler o código de barra dos produtos e acelerar o processo de marcação dos produtos no caixa. Ele precisava de um computador com um software para poder processar a compra e assim por diante. Enfim, ele precisava de muito mais do que apenas uma impressora. Foi naquela época que a Bematec tomou a decisão de mudar sua estratégia para uma empresa de soluções completas em automação comercial para o micro, pequeno e o médio varejista. E qual seria então a sua declaração de missão ou o seu propósito maior? Naquela época, inclusive, a declaração de missão da Bematec era fabricar soluções completas em automação comercial para o micro, pequeno e o médio varejo. Mas um insight muito interessante aconteceu num workshop em um hotel em Santa Catarina, já era tarde da noite inclusive, quando de repente o Marcel levantou a mão no debate e disse assim: pessoal, essa não é a nossa missão. Esse é o meio, isso não é a finalidade. O nosso propósito maior é tornar o varejo brasileiro mais eficiente. É disso que o micro, o pequeno e o médio varejista brasileiro mais precisam da gente. Porque ele não precisa só gerar o cupom fiscal, ele tem a necessidade de usar um sistema para ajudar a administrar o estoque, a entender quais são os produtos de maior margem, ajudar a sinalizar para ele quando ele está entrando em estoque de segurança e ele corre o risco de ter uma ruptura de produtos na gôndola da loja dele. A nossa missão é muito maior do que fabricar e fornecer o equipamento.
Esse é o meio. A nossa missão é, na verdade, ensinar o varejista a se profissionalizar na gestão do seu negócio. Eu também aprendi com o tempo que uma boa declaração de propósito, ela fornece para todo o time da sua empresa uma explicação unificadora sobre o sentido essencial do trabalho naquela empresa. Ele proporciona um significado mais abrangente sobre aquilo que mais importa e aquilo que todos devem perseguir na empresa, naquela organização que você e o seu time escolheram passar a maior parte do tempo das suas vidas. O propósito maior é uma demonstração clara e inspiradora do porquê que eu tenho de acordar cedo todo dia e trabalhar longas horas dentro daquela mesma empresa. Por que a causa pela qual nós todos lutamos juntos naquela empresa está acima de tudo? Portanto, o propósito maior não responde apenas o que é que nós fazemos ou como fazemos melhor do que os concorrentes, mas sim qual é a grande finalidade, por que nós existimos. Todas as vezes em que em uma empresa, em algum workshop, eu percebo uma dificuldade dos executivos de entenderem o conceito de propósito maior, eu faço uma pergunta que, na verdade, os consultores, de um modo geral, costumam fazer. Imagina que a sua empresa, por algum motivo, fechasse as portas e deixasse de existir do dia para a noite. A pergunta é: o que aconteceria com o mercado? O que aconteceria com os teus clientes ou com os teus consumidores? Se a resposta for: não aconteceria nada. Os concorrentes soltariam rojões e começariam a atender os meus clientes e consumidores. Nada ia mudar, muito pelo contrário. A vida iria seguir normalmente. Se a resposta for parecida com essa, isso é sinal de que você não conseguiu encontrar um propósito maior e que você não conseguiu direcionar a sua estratégia para fazer escolhas e não escolhas poderosas que construíssem um significado maior na cabeça dos seus clientes, que a falência da sua empresa provocaria uma perda irreparável para eles. Tanto é que tem uma passagem importante na história do Whole Foods, que foi uma grande enchente, uma grande inundação, que destruiu uma loja que era a loja original do Whole Foods. O John Mackey revelou naquele evento um fenômeno muito interessante. Os vizinhos do bairro se juntaram a ele e a esposa e entraram na loja que estava debaixo d'água e ajudaram a começar a tirar os produtos das gôndolas e a levar para algum lugar seco para proteger os produtos que estariam sendo estragados diante daquela inundação. E eles diziam para o John Mackey e para a esposa: calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir salvar a loja e vocês não podem desistir. Porque se vocês desistirem, quem é que vai ocupar esse papel de ensinar para nós como é que a gente pode comer melhor e ter uma saúde melhor? Um estudo realizado recentemente por uma das melhores consultorias de inovação do mundo, a IDEO, constatou que 84% dos millennials entrevistados afirmaram que fazer a diferença, estar em uma empresa colaborando para a realização de um propósito maior, é muito mais importante para eles do que reconhecimento profissional. E esse mesmo estudo demonstrou que as chamadas Purpose-Driven Companies, ou as empresas orientadas por um propósito maior, têm 40% mais efetividade em retenção de talentos. Outro aspecto interessante é que grandes escolas de negócios, mesmo no Brasil, estão preocupadas com um fato. Os jovens que estão se formando nessas escolas de primeira linha, eles não estão querendo ir trabalhar nos grandes cavalos motores das economias capitalistas, como montadoras, empresas de bens de consumo ou varejo. Eles estão querendo ir trabalhar em ONGs ou em startups. E a grande pergunta deles é: todo o nosso projeto pedagógico da graduação em administração de empresas foi desenhado para formar executivos e executivas e não empreendedores. Então, o que está por trás desse fenômeno? É o resultado da pesquisa da IDEO. Jovens, hoje, são muito mais orientados por propósito do que os seus ancestrais das gerações X, Baby Boomers e assim por diante. Isso significa que as empresas que não descobrirem um propósito maior, que cria um senso de orgulho, um desejo de pertencer, e essas empresas, se não desenharem toda a sua estratégia e o seu modelo de negócios para cumprir esse propósito maior, não vão conseguir reter os seus melhores talentos. É por isso também que
que você tem de procurar se transformar em um capitalista consciente. O capitalista consciente é aquele que enxerga a geração de valor econômico como uma consequência de uma empresa que tem um propósito maior claro e desenha uma estratégia e um modelo de gestão para conseguir realizar esse propósito. É um empresário, é um executivo, é uma executiva, um gestor que pensa também no desenvolvimento do ecossistema que aquela empresa está inserida. E ele não pensa somente no seu crescimento isolado. Ele pensa em como ele pode colaborar no desenvolvimento da sua cadeia de fornecedores, nos seus canais de distribuição, nos agentes que participam daquele ecossistema, colaborando para o sucesso das suas partes interessadas, como as ONGs e outras organizações de impacto social. Um capitalista consciente é aquele que de verdade acredita na importância de orientar todo o seu mix de produtos e serviços e todo o seu processo industrial, seleção de fornecedores, escolha de insumos e canais de distribuição, procurando preservar a sustentabilidade do planeta. Eu convido você a pensar e refletir sobre a declaração de missão da sua empresa. Se ela não conseguir traduzir esse sentido de propósito que gere um senso de orgulho, um significado diferente e singular para a vida das pessoas que trabalham ali dentro e para aquelas que se servem dos seus produtos e serviços, volte para a prancheta. Sente com as suas lideranças, sente com seus sócios, com seus acionistas, com seus conselheiros e procure redescobrir ou encontrar qual é esse propósito maior. Isso com certeza vai fazer toda a diferença para todas as escolhas e não escolhas da sua estratégia daquele momento em diante e certamente vai expandir brutalmente a longevidade da sua empresa e a possibilidade de ela ter uma evolução sustentável no tempo. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernando@luzil.com.br e no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço Luzil Strategy. No meu blog fernandoluzil.com.br você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.